Continuamos o cenário político nesta sexta-feira, pré-eleições. No próximo domingo, todos nós, cidadãos, vamos às urnas para dar a nossa opinião sobre o que está acontecendo politicamente na nossa cidade. Vamos lá depositar nosso voto e fazer valer a nossa voz nessa democracia. Vamos tentar, né? A gente continua o nosso programa de hoje, você participa, nossas redes sociais estão na tela, dê a sua opinião sobre o dia da eleição, sobre a campanha eleitoral, a segunda pesquisa TCM-TS2, que nós divulgamos ontem. Fique à vontade para fazer parte desse programa com a gente. Carol, uma ação conjunta entre o Ministério Público Eleitoral, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar resultou em apreensões de dinheiro em espécie, material de campanha, listas e cadernos com lista de eleitores. A ação foi realizada nas cidades de Açu, Campo Grande, Upanema, Triunfo, Potiguar e Paraú. A ação efetuou 4 apreensões, sendo 2 em Upanema e outras 2 em Açu. Um candidato a vereador de Açu teve material de campanha apreendido para averiguação de cometimento de crime eleitoral. Com esse material havia listas com nomes de eleitores e dinheiro em espécie. Um empresário local também foi autuado por suspeita de financiar a compra de votos. Ao todo, a ação conjunta apreendeu um montante de R$ 12.249. Também houve apreensões de santinhos e adesivos de candidatos aos cargos de prefeito e vereador e ainda planilhas com nomes de eleitores. O Ministério Público do Rio Grande do Norte reforça a população que continua recebendo denúncias anônimas de crimes. As comunicações podem ser feitas pelo Disque Denúncia 127, que é um canal direto do Ministério Público para as denúncias de crimes em geral. O cidadão pode ligar gratuitamente para o número. A identidade da fonte será preservada. Pois é, essa notícia aí nos remete muito a o que a gente costuma ouvir nas ruas sobre vésperas de eleições, né, professor Antônio? Muita gente que diz, não, mas nas vésperas de eleições, as pessoas ficam nas calçadas e as equipes de coligações dos candidatos passam ali durante a madrugada mudando o voto. Qual é a história que o senhor tem para contar sobre isso, hein, professor? Isso parece... É uma coisa que... É um crime eleitoral, todo mundo sabe, mas todo mundo convive com isso naturalmente? É uma prática recorrente. Por isso que esses números da pesquisa, eles mostram o quê? Uma tendência. Não diz que tem nada definido, existe uma tendência. Mas a definição mesmo vai acontecer com o voto na urna, evidentemente. Porém, esses 2 dias que faltam para... eles serão decisivos, porque o modo de se trabalhar é o que vai contar. Ninguém pense que tem gente de braço cruzado, que ninguém vai ficar de braço cruzado, não. Daí o porquê que geralmente se pede Polícia Federal para dentro de Mossoró, daí o porquê que se pede um policiamento mais reforçado na cidade, é justamente por conta disso. Vocês vejam a notícia que vocês acabaram de dar. Já há apreensões com relação a dinheiro, isso daí é uma prática recorrente na nossa política. É claro que qualquer coligação, qualquer partido, ele vai negar e etc. Tal, nunca fez, mas se faz. Isso daí se faz, todo mundo sabe, embora seja tranquilamente negado por todo mundo. Por que é tão danoso, professor, a venda do voto? A pessoa está lá, eu até cheguei a ver um vídeo, a pessoa disse que pegava ali os R$ 200 e faria alguma arrumação de urgência, mas por que esse dinheiro ele não vale a pena? Olha, nós temos um problema muito sério no nosso país, a carência, a situação econômica no nosso país é muito delicada. Nós sabemos que as classes sociais, elas são altamente definidas no nosso país. E aí, falta uma coisa também que nós chamamos de a formação política, a formação educacional, que o nosso povo ainda deixa a desejar.
O povo não tem, na sua maioria. Ele sabe que tem um potencial de definir uma eleição, porque o voto é igualitário. Agora, a conscientização para isso não existe. O voto vendido existe. Eu fui coordenador de campanha política de candidato aqui dentro de Mossoró e eu vou contar um fato para vocês aqui inusitado. Uma vez uma pessoa chegou e o candidato foi e disse, olha, quem resolve tudo é esse rapaz. Então, eu estava ali só anotando os pedidos. Os pedidos. Aí a pessoa chega e diz, olha, eu quero fazer uma cirurgia. Você quer fazer uma cirurgia? O médico pediu para você fazer cirurgia de quê? Não, o médico não pediu, não. Eu é que quero fazer uma cirurgia, que eu nunca fiz uma cirurgia na minha vida, eu sou louco para fazer uma cirurgia. Então, você vê o tipo de pedido, de toda maneira você encontra. Você encontra todo tipo de pedido. Candidato, muitas das vezes, nem condições de atender ele tem. E hoje, principalmente, que a gente sabe que a legislação está aí, e a pessoa pode perder, o candidato não arrisca mais, a maioria. Né? Acredito que 90% ou mais dos candidatos não arriscam mais fazer esse tipo de coisa. Anteriormente fazia, mas hoje em dia não faz mais. Mas o povo ainda tem essa cultura. É uma cultura que está arraigada, enraizada, e eu acredito que vai demorar ainda um tempo para que isso venha a acabar na nossa, principalmente aqui no nosso Nordeste brasileiro. Principalmente no nosso Nordeste brasileiro. Professor, no bloco anterior o senhor falava sobre o recurso que foi utilizado nesta campanha, ainda ali das primeiras semanas, depois do nosso debate aqui da TCM, a partir de discursos ali que aconteceram durante o debate. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o uso do marketing durante a campanha eleitoral e especialmente durante esta campanha eleitoral em Mossoró. Olha, o marketing político, ele é fundamental. Né? Ele é fundamental. Por quê? Porque ele, na maioria das vezes, ele é decisivo. O marqueteiro, ele fica somente esperando o deslize do adversário para poder fundamentar as suas ações. Quando ele percebe, e foi o que aconteceu aqui na nossa campanha dessa feita, o marqueteiro aproveitou. E de lá para cá, você vê toda e qualquer propaganda que você vê e tal, é justamente em cima de quê? Da palavra que foi colocada indevidamente. Quem trouxe marketing para o Rio Grande do Norte foi Aloysio Alves. Na campanha dos anos 60, ninguém conhecia marketing político. Aloysio trouxe música, Aloysio inventou Trem da Esperança, tudo isso foi coisa que ele trouxe. Aloysio era desconhecido no Rio Grande do Norte. Aloysio era desconhecido no Rio Grande do Norte. E, de repente, Aloysio ficou conhecido e foi uma das grandes lideranças, porque sempre soube trabalhar com marketing. É o que está ocorrendo hoje em dia. Mas, professor, tem um marketing positivo, aquele que dá certo, e tem um marketing negativo. Isso. Utilizado por determinadas campanhas que não dá certo. Tem aqueles que geram o fato negativo, mas tem um marketing ruim. Isso. Geralmente isso daí ocorre quando o candidato pensa da seguinte maneira: eu estou praticamente com a vitória. Então, eu vou contratar ou um marqueteiro ou empresa tal para fazer o meu marketing, mas eu vou deixar tudo para que eles façam. E quando a pessoa vai fazer e não conhece a realidade, não conhece a realidade política do local, aí é onde está o problema. O marketing que é empregado lá dentro de Natal, de Fortaleza e etc., para ser empregado aqui dentro de Mossoró é complicado. Você tem que conhecer a realidade política de Mossoró.
Ontem vocês fizeram uma coisa que eu achei bastante interessante na pesquisa de vocês, com relação à colocação dos bairros. Dos bairros. Olha, geralmente, quando se trabalha com marketing político, você tem que saber, bairro a bairro, qual a definição. A mesma coisa, a zona eleitoral. Mossoró, você tem que saber qual é a definição para um lado e para o outro. Por exemplo, ontem eu fiquei assim, boquiaberto quando vocês colocaram a situação do Santo Antônio. O Alto São Anel, são bairros que vocês, geralmente ele tinha uma tendência e hoje, mas não. Por que esse sentimento de mudança? O que foi que fez o povo querer mudar? Foi só o marco político? Não. Não foi só o marco político. Tem também uma outra coisa. Você ser candidato é uma coisa. Você ser candidato e você estar na vitrine é outra coisa. A minha cobrança para você é uma coisa. A cobrança para quem está na vitrine é outra. Você já teve a oportunidade de fazer e não fez. Então não vem me prometer agora. Então tem que ser analisado diversos fatores numa campanha política. E a pessoa tem que ter a visão para isso. Se não tiver uma visão para poder fazer a política com o marco correto, como você colocou, é um marco que vem negativo. Porque eu, que estou pleiteando um cargo, eu vou trabalhar em cima de você. E você é quem vai ser a bola da vez, é que todo mundo vai chutar. Então, o marketing político, ele envolve muita coisa, muito estudo. Você tem que, uma campanha política, você tem que começar, no mínimo, a trabalhar 1 ano antes, para estruturar, para chegar no tempo certo. Você é tipo uma coisa que eu costumo dizer na brincadeira. É tipo a escola de samba, meu amigo. Terminou, você tem que começar outro. E outra coisa, o bom político é aquele que está vivendo hoje, mas está pensando no amanhã. O político que está vivendo hoje e só olha para a sua barriguinha agora, fica difícil de ganhar a eleição, de continuar no processo. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco a gente volta e continua, porque ainda tem muito assunto para a gente conversar com o professor Antônio Gomes. Daqui a pouco.